galera, beleza? Eu vou gravar esse vídeo aqui porque eu tive dificuldades para conseguir fazer funcionar o modo dual GPU, até porque eu não encontrei nenhum vídeo mostrando sobre isso, explicando como é que faz, né? Porque eu tenho duas placas AMD, que é aquela lá, que tá lá no PC, e tem um gráfico integrado que é o Ryzen 5600G. E aí eu não tava conseguindo fazer os dois funcionar ao mesmo tempo. Aí eu vi uma galera falando na comunidade e tal, nos chats lá, explicando como é que fazia mais ou menos, ou como alguns deles fizeram. E aí eu fui fazer vários testes, daí que eu consegui fazer funcionar no meu, né? Porque tinha uns caras que estavam falando que instalou o drive da HD Graphics, o drive da Vega 7 e depois estava o drive da RX 580. Mas toda vez que eu instalava o drive da 580, ele desativava a Vega 7, e quando eu instalava o drive da Vega 7, ele desativava a RX 580, então só funcionava uma. De todos os drives que eu testei, o único que funcionou foi esse, e toda vez que eu instalava um drive, ele substituía o outro, não ficava dois drives instalados. Tipo, eu vi uma galera falando que tava conseguindo usar dois drives, um pra Vega 7 e outro drive pra placa de vídeo que eles estavam usando lá. Mas no meu caso não funcionou, até porque as duas placas de vídeo AMD. E esse drive foi o único que reconheceu, e aí ele reconheceu as duas placas juntas. E quando eu vou lá no Adrenaline, ele mostra as duas placas. Aí ó, ele reconhece como dual GPU, GPU 1, que é o gráfico integrado, e GPU 2, que é a RX 580. Aí eu desativei os cabos lá, como a galera fala, desativei os cabos do fundo da placa de vídeo, conectei na placa mãe, aí fui lá, tive que ativar o gráfico integrado na BIOS. Aí eu fiz o teste com 1 GB de memória RAM, e 1 GB de memória RAM para mim foi suficiente, mas caso vocês achem que precisa de mais, mas até então 1 GB de VRAM lá com a Vega 7 tá funcionando tranquilo. Eu tô conseguindo ativar o Lossless e usar ele pegando até 270, 280 FPS. Então, vou fazer um teste aqui para vocês verem. Deixa eu abrir aqui de novo o Adrenaline, só para eu mostrar aqui ó, as especificações. Cadê? Na tela na segunda tela eu tô usando esse Virtual Resolution aqui para aumentar um pouco a resolução, e as duas telas estão conectadas aí ó, as duas telas estão conectadas no PC, tanto que ele reconhece como gráfico integrado. Deixa eu abrir aqui o Red Dead pra vocês verem que tá funcionando normal. Eu travei o FPS, eu travei no Rivaturn aqui, cadê? Aí eu travei 30 frames. Deixa eu até destravar pra... Cadê? Vou destravar aqui só pra vocês verem como ele roda. E abrir o Lossless aqui. Eu tô rodando o jogo no modo janela, porque senão o Lossless buga, mas aí ele tá rodando com... Deixa eu ver a configuração que tá aqui. Qualidade personalizada, algumas coisas estão no médio, outras coisas estão no baixo. Tem até bastante coisa no baixo. Deixa eu ver. A textura tá no Ultra. Deixa eu mexer aqui. Vou deixar no equilibrado.
Dá uma clicar aqui. Bora ver quanto ele vai rodar. Com 38 FPS. Equilibrado. Tá rodando na GP1, a GP1 é a RX 580. O clock tá travado aqui a 1100 porque eu fiz um undervolt nela e aí travei o clock pra ela não esquentar tanto. É por isso que ela fica com essa temperatura ali um pouco mais estável. Ele tá batendo 38, eu vou travar a 30. Cadê? Vamos ver aqui no nível. Aí ó, 30. E ele permanece ainda até em 100 ali por cento. Porque tá sobrando só 8 frames, então deve estar fazendo muita diferença. Aí eu vou ativar o lozinho aqui agora. Deixa eu ver. Vamos ver aqui. Vou deixar nesse novo modo aqui, ó, que ele atualizou pro adaptivo. E vou deixar em 120. Cadê? Vou deixar para interpolar os quadros com a própria RX 580. Só para ver como é que ele vai se comportar. Aí ele perdeu o FPS, mas em compensação ele tá dando 119 lá. Só que tá com input lag, ó. Vocês vão ver aqui. Vou mostrar o mouse aqui. Aí ó, tá vendo? Eu giro o mouse. E a câmera demora, tá dando bastante input lag. E aí com o gráfico integrado, deixa eu voltar lá. Quando eu boto pro gráfico integrado interpolar, ele não tem essa perca de... Olha lá. Tá vendo? Ele não tem essa perca de... Eu tava testando e ele roda liso, eu consigo botar até 280 para ele gerar 280 frames. Note que subiu aqui ó, para 50% o uso do gráfico integrado. Aí como ele tá sobrando, eu aumento mais essa interpolação para ficar com mais FPS um pouquinho. Embora não precisava, só até 2 vezes ali ele já tava bom, no caso 120 ali. Vou desativar aqui. Eu tô usando essa escala aqui no máximo aqui no 10. A escala de renderização eu deixei no 50, porque não vi muita diferença. E aí eu consigo subir até 270, pelo menos que eu consegui subir com estabilidade, sem ele ficar dando aqueles efeitos, aqueles borrões na tela. Mais do que isso, ele já fica muito borrado e aí não compensa. Ó, fica liso. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu abaixar aqui só um pouco para vocês verem minha mão. Ó. Essa nova versão essa atualização que eles fizeram, eles consertaram muitos erros ficava meio bugado. Essa 3.0, eles melhoraram a geração de quadros. E essa outra do Adaptive aumentou a estabilidade do Losley lá. Tipo, tá vendo? Ele nem abaixa. Deixa eu tentar aqui interpolar mais do que isso pra ver. Ele vai até 180, mas fica instável.
Eu vou botar para interpolar 300. Aí, ó. Ó, ele até foi. Aí, ó. Ele fica instável. Ó, 90. Mas ele segurou. E o bom é que ele não perde o FPS base. Ele mantém o FPS base e continua. Deixa eu botar lá pra cima. Ó, 300, 290, 297. Que é o máximo que eu consegui chegar. Mas pra ele ficar estável mesmo, só fazendo isso aqui, ó. 270, que foi que eu achei estabilidade. E mesmo assim ainda fica uma sobra lá no gráfico integrado. Ó, 28. Ficou 75% no gráfico integrado. E eu só coloquei 1 GB de VRAM e ele tá usando 400 e pouco megabytes. Então não precisa de muita VRAM para conseguir interpolar quadro. Entendeu? E você ainda consegue assistir os vídeos no YouTube, pelo menos eu estou conseguindo assistir em 4K pelo gráfico integrado sem ter nenhum travamento nem nada, porque quando o monitor tá conectado nele, ele não usa a placa de vídeo para poder rodar os vídeos, ele usa o gráfico integrado. Aí no caso ele tá abrindo o jogo aqui com a placa de vídeo, porque eu coloquei lá na configuração lá do Windows para poder abrir o jogo pela placa de vídeo. Mas todos os vídeos que eu abro, as abas que eu abro, fica tudo aberto no gráfico integrado, porque os monitores estão conectados na placa-mãe. E eu só coloquei 1 GB e 1 GB de VRAM já é o suficiente, eu consegui fazer tudo. Assistir vídeo em 4K tranquilo, sem travar, porque eu fiz isso só para poder interpolar os quadros. E funciona perfeitamente, entendeu? Como se o computador fosse projetado já para isso. Tem uma galera que consegue fazer isso no notebook. Tipo, você só tem benefício, entendeu? E a placa de vídeo fica lá de boa, lá, sem se esforçar muito. E aí você consegue fazer em qualquer jogo. Só não é muito recomendável vocês fazerem com jogos de FPS, porque você vai ter um certo input aqui, ó. Quando você mexe muito, você sente a bolinha ali que é a mira, ela meio que tremer um pouco. Então até você jogando um jogo de FPS que você precisa mover muito, você pode errar o cara, porque essa bolinha vai ficar tremendo muito, ela dá uns glitch meio louco. Aí no jogo de história você não vai sentir muito isso, você vai virar rápido, mas você logo vai ficar com a mira mais lenta para poder atirar. Ainda mais que é um jogo mais lento, mas algo que é incrível, roda livre. E você pode pegar, botar o jogo no gráfico máximo, travar ele a 30, como eu fiz aqui, não botei no máximo, não botei no equilibrado ali. Mas você bota no máximo, trava a 30 e liga o mouse no gráfico integrado. Se ele aguentar, você consegue ir até mais. Só testar aqui, só botar um pouco mais aqui, 350 para ver se ele aguenta. Mas eu tava conseguindo ir só até no máximo 300 e 300 ele fica instável. Isso aqui eu deixei no 1, aqui também a latência dos quadros eu deixei no 1. Aqui eu já tô sentindo input, deixa eu abaixar aqui. Ele tá um pouco, mas mesmo assim ainda dá pra jogar. Ele tá um pouquinho mais lento. No 270 foi o que ficou melhor pra mim, que eu não tô sentindo muito travamento. Deixa eu voltar, tava antes mesmo. O 270 foi a melhor opção mesmo, que eu achei. Que eu consegui fazer com esse gráfico integrado. Se você tiver um gráfico integrado mais forte,
você vai conseguir botar bem mais do que isso. Com, sei lá, 300 e pouco. Isso se seu monitor aguentar, né? Porque não é necessário você interpolar tanto quadro se seu monitor nem tem isso. Eu só fiz isso mesmo para ver qual é o limite que a Vega 7 consegue, entendeu? E apenas com 1 GB de VRAM. Aí eu não perco muita memória, porque eu não preciso aplicar lá na BIOS 4 GB ou colocar 2 GB e coloco 1 GB só e consigo fazer tudo que eu preciso e ainda sobra o quê? 15 GB para rodar o jogo e tal, para o sistema e para outras coisas que vai precisar. E ele não trava aí. Então, para você que tem um gráfico integrado aí, pretende fazer a melhor opção que você pode fazer. Você aproveita o seu gráfico integrado que estava parado, porque quando eu montei essa máquina, a intenção foi o que eu iniciar com o gráfico integrado e depois comprar a placa de vídeo. Aí eu peguei uma placa de vídeo logo em seguida, o gráfico integrado ficou meio que inútil lá, sem eu poder usar. E aí agora com esse programa eu consigo usar o gráfico integrado que eu não estava usando, é como se eu tivesse uma capacidade a mais como se minha placa de vídeo tivesse com uma capacidade extra, sabe? Desempenho extra, como se eu tivesse 2 placas de vídeo mesmo, o gráfico integrado e a placa de vídeo. Mas é só isso mesmo, eu fiz o vídeo para poder ajudar vocês aí, porque eu não consegui achar a galera mostrando como é que fazia. Embora eu não mostrei como é que faz, eu só tô mostrando a versão do driver, porque eu tive muita dificuldade de achar esse drive aqui. Então foi o único drive que eu consegui reconhecer os dois ao mesmo tempo, pelo menos a RX 580. Aí para outras placas de vídeo eu já não sei o que pode acontecer, né? Porque vai que se comporta de uma forma diferente. Como é algo que a gente está fazendo como uma forma experimental, então em outra placa de vídeo pode se comportar de uma maneira diferente ou pode acontecer e ser igual a minha, entendeu? Então é isso que eu tenho para compartilhar com vocês e até o próximo vídeo.